Já já. Mas agora a gente vai falar de bares, restaurantes, de festas. Durante o fim de semana, a nossa equipe de reportagem acompanhou como esse setor está trabalhando por conta da pandemia. A preocupação de bares e restaurantes é não poder trabalhar de forma legal e, por outro lado, as festas e os eventos clandestinos, hein, Cibele Fávero? É sim, Fernando. E os prejuízos, eles se acumulam por 15 meses. Para você ter uma ideia, a cada 10 restaurantes, 3 fecharam as portas e 5 estão endividados, Fernando. Os dados são da Abrazel, que agora, pela falta de auxílio e pelo prejuízo que o setor acumula, foi na justiça para tentar uma decisão que libere a atividade de forma mais ampla aqui no nosso estado. Vamos ver? A pandemia e suas consequências. Segundo a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Santa Catarina, a cada 10 restaurantes, 3 fecharam as portas e 5 estão endividados. O casal Elaine e Bernardo tinha 2 restaurantes. O primeiro foi fechado logo no início da crise sanitária e o segundo, com espaço para receber até 120 clientes, terminou de funcionar em maio de 2020. Resultado, aproximadamente 20 pessoas ficaram desempregadas com o fechamento. Eu acredito que aquele impacto inicial de fechar tudo, de repente, aquilo foi um fator praticamente decisivo, né? Porque se tivesse tido uma restrição, né, com um menor número de clientes, mas não, foi assim, simplesmente ficamos fechados por muito tempo, né? E isso foi o que praticamente foi decisivo, né, para nós. E aí, sabe o que aconteceu com esse casal de empresários? Eles tiveram que se reinventar, como muitos outros pelo Brasil. Eu acho que a palavra é reinvenção. Começa por aí, né, Bernardo? É verdade. Se tornou uma palavra necessária para a sobrevivência. Quando nós fechamos o restaurante, a gente se viu numa situação não só de dívidas, mas de necessidade de sobrevivência. E reinvenção foi a palavra da vez, porque tivemos que aproveitar o que a gente tinha, o legado que a gente tinha de clientes, os produtos que eram bem vistos no mercado, né, da gastronomia peruana, e usar alguma coisa da nossa infraestrutura num local menor, com um cardápio menor, para a gente poder encontrar uma maneira de sobreviver. Enquanto os comerciantes buscam uma alternativa, a Abrazel preferiu o caminho da justiça e entrou com uma ação de reparação contra todos os estados brasileiros e mais 270 municípios no país. Destes, aproximadamente 30 em Santa Catarina. Segundo o presidente da entidade no estado, Rafael Dabidab, o setor está há 15 meses pagando uma conta desproporcional, que está dizimando o segmento da gastronomia. A entidade apresentou números da crise para o governo do estado, mas sem sucesso. Através do diálogo, em conversas com a Secretaria da Fazenda, levamos esses números da crise que fizeram com que mais de 40 mil trabalhadores perdessem seus empregos. Apresentamos 11 propostas de auxílio econômico, todas elas já implementadas em outros estados. Questionamos os 2 aumentos de carga tributária que recebemos ao longo desses 15 meses e esclarecemos que precisamos de auxílio financeiro e não linhas de crédito. Precisamos equacionar a capacidade de receita e despesa que ficou comprometida pelas restrições. Infelizmente, a Secretaria da Fazenda foi insensível aos nossos pleitos e propostas e negou todo e qualquer auxílio e até mesmo a reversão desse aumento de imposto. Nós até tivemos opções de fazer empréstimos, né, em alguns bancos que estavam abertos para ajudar os empresários, mas haviam restrições, né? Então, por exemplo, nós ficamos com dívidas, né? E as empresas que tinham dívida não tinham como fazer esse empréstimo, né? Ou então, por exemplo, nós tínhamos impostos que foram prorrogados, de março, abril, maio, prorrogado para outubro, novembro, dezembro. Só que aí ia juntar impostos anteriores e o do mês, né? Isso também não seria possível, né, com o faturamento que a gente tinha. Então, tudo isso implicou muito nessa decisão de fechamento, infelizmente.
A Abrazel destaca ainda que a justiça foi a única maneira que a entidade encontrou para amenizar a crise que o setor vem enfrentando. E uma forma para quem está recomeçando também. Esgotado o canal de diálogo, não nos restou outra alternativa senão levarmos esse debate para a justiça para avaliar a responsabilidade dos governantes com relação aos seus atos e não podemos mais continuar pagando essa conta sozinhos. É o caso de Elaine e Bernardo, para não sofrer tanto com as dívidas do passado originadas com a pandemia. Por enquanto a gente está pagando para trabalhar. Você vai encontrar seguro-desemprego, seguro presidiário, seguro pandemia, mas eu nunca ouvi falar em seguro empresário. O empresário banca a conta, né? Isso todo mundo sabe, e não recebe o apoio que deveria. A Secretaria de Estado da Fazenda, por nota, esclarece que desde que foram anunciados os primeiros casos da Covid-19 no país, em 2020, o governo do estado estudou e implementou ações para reduzir os impactos econômicos da pandemia em Santa Catarina. Foi apresentado o plano de enfrentamento e recuperação econômica e o governo catarinense, para minimizar os impactos, instituiu o Fundo de Aval do Estado para facilitar a concessão de crédito para empresas sem garantias reais para acessar o sistema financeiro e anunciou a criação de linhas de auxílio emergencial para as impactadas pela pandemia de Covid-19. As ações para enfrentamento à pandemia seguem com comprometimento, responsabilidade e gestão por parte do governo do Estado. Isso é o que diz a nota do governo do Estado. 11h58 da manhã.